E aí, galera, boa noite! Sejam todos bem-vindos à nossa Live Rebelde. Hoje nós vamos entrevistar o bodybuilder Jean Amorim, bodybuilder carnívoro. Vamos entender um pouquinho como é que funciona esse tipo de estratégia alimentar para quem consome baixo carboidrato, né? Então vão entrando que a gente já começa. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Nereida. Fala, Rogério. Fazendo inveja com aquele bacon, hein? Oi, Daisy. Oi, Ivan. E aí, cara, beleza? Só esperando o Jean entrar e a gente já começa. Deixa eu aproveitar. Oi, Sam. Deixa eu aproveitar que o Jean ainda não entrou para eu falar um pouquinho do currículo do Jean. O Jean, ele é professor de arte, né? Uma coisa que não tem muito a ver com bodybuilding, mas ele já é praticante da musculação desde os 15 anos de idade, né? Ele vai contar um pouco dessa história pra gente, mas só para vocês terem uma ideia, desde 2013 que ele compete, né? E tem um currículo absurdamente interessante, e eu vou deixar esse currículo lá no IGTV para que vocês todos possam ver. Como ele já entrou, não vamos demorar mais, já vamos chamar ele aqui. O nosso papo da nossa Live Rebelde. Grande Jean Amorim. Rapaz, o homem é tão grande que não tá nem aparecendo inteiro no vídeo. Não quer apoiar aqui? Pô, não é? Tá ouvindo aí, mano? Tô ouvindo direitinho, cara. Só não tô vendo você. Tô vendo mais a sua barba do que... Agora sim. Tá melhorando. Melhorou um pouquinho. É porque Beleza. O cara é grande demais, meu irmão. Pô, não é? E aí, meu como querido, é que tudo tá? bem por aí no Amapá? Extremo norte do país? É o norte, né? É isso aí, é isso aí. Mas você é de onde, Jean? Eu sou da cidade de Santana, entendeu? Santana é uma cidade que fica próximo do Amapá, assim, da capital. Capital Certo. do Amapá é Macapá. Uhum. Aí Santana é uma cidade próxima, é a segunda cidade maior do Amapá, é 17 quilômetros mais ou menos, entendeu? Que é a distância. Entendi. Só que eu sou... Não, eu ia te perguntar sobre as distâncias aí, que devem ser assim. Eu estava vendo no seu currículo que você competiu muito em campeonatos no Sudeste, né? Então, no distância para Pará. competir no Pará, né? Os principais, Foi. você tem um Arnold também, não tem? Tenho. As duas vezes que eu participei do Arnold, eu fiquei em 2016 em terceiro e em 2017 fui campeão. Muito bem, exatamente, estou vendo aqui. Eu digo que a distância que para você participar desse campeonato, saindo daí, é complicado, né? Na verdade, assim, tudo que aqui é no norte, a gente tem muita dificuldade, porque é isolado, né? A gente não Uhum. tem tem o Rio Amazonas, né? Então, a cidade mais próxima, a capital mais próxima que a gente tem é Belém. Certo. Assim, de Tudo centro, é né? por Uma lá, né? cidade mais assim, que já tem mais de 2 milhões, mais de 1 milhão, 2 milhões de habitantes. Então, mas isso assim não impede de quem acredita, né? Então eu sempre Claro. fui o cara que nunca, nunca me limitei, nunca me vitimizei, né? Entendeu? Eu acho que é do meu ser mesmo, do meu caráter. Mas é isso aí, acho que Eu isso aí faz sempre. parte do campeão, né? É. E aí sim, eu entrei rapidinho aí logo no início, né? Antes de tu me chamar, né? Pois é, eu Eu queria que você se sou. apresentasse pro pessoal. Eu me chamo Jean Amorim, né? Eu tenho 37 anos de idade. Eu sou professor de arte. Minha formação mesmo é em artes, licenciatura em artes visuais, né? No caso, eu sou artista plástico, trabalho com tatuagem, tá entendendo? Sou tatuador.
Ah, legal. E também sou professor mesmo na rede de ensino, né? Então eu trabalho no governo do estado, né? Então eu dou aula para Certo. tanto ensino médio, nível fundamental, tu tá entendendo? Então assim, a minha rotina ela tá muito relacionada a isso. E desde 2000 assim, o meu envolvimento com o esporte ele é muito forte, né? Então eu comecei a praticar esporte com meus 10 anos de idade. Comecei no futebol, né? Aí à medida que eu fui crescendo, né, eu fui ganhando outros rumos, né? Então eu comecei no futebol, depois eu fui para capoeira. Fiquei muito tempo na capoeira, né? Inclusive, eu tenho uma graduação alta como professor de capoeira. Cheguei, quando eu tive um probleminha numa lesão, porque eu fazia muito movimento acrobático, né? Aí eu tive uma Certo. luxação no joelho, e aí teve uma situação lá que o médico mandou eu ir para musculação. Eu não tinha condições de pagar a fisioterapia, e até então nem se falava, né, nessa época em Aham. fisioterapeuta. Aqui, como eu falei, o Amapá ele é um estado pequeno, ele é de 88, né? Então as coisas ainda estão ganhando formato, né? A nível assim de desenvolvimento, né? E aí Entendi. eu comecei a treinar a musculação, uma academia de bairro mesmo, tá entendendo? E aí nesse período que eu comecei, eu fui para tratar o joelho, não foi porque eu já assisti os filmes do Arnold, né? Eu Aham. sempre fui fã do Arnold Schwarzenegger, do Stallone, do Van Damme. Só que eu nunca, tipo, não conhecia o universo da musculação. Foi depois que eu Entendi. sofri essa pequena lesão que eu comecei a treinar. Então a minha vida, assim, ela é bem resumida em relação ao esporte. O esporte fez parte da minha vida praticamente todo. Só que Certo. no ano de 2010, né? Assim, em 2010 eu dei uma parada, né? Então a gente fica naquela vontade de melhorar a vida, passar em concurso público. Uhum. E aí, às vezes a gente acaba esquecendo assim, da saúde, né? Então eu fiquei quase 2 anos assim fora, fiquei sedentário, ganhei peso, sabe? Praticamente assim, eu só era trabalho, a minha vida era só trabalho e família. Entendi. E aí, quando foi mais ou menos assim, em 2012, eu fui fazer uns exames, eu tava já com problema de uma arritmia cardíaca já, né? Com Aham. menos de 30 anos, né? E aí isso aqui meio que deu um estalo, assim, pô, cara, eu nunca fui assim, eu nunca fui um cara relaxado, né? E aí eu voltei, sem ninguém me pedir pra fazer, né? Fui lá, peguei um tênis, comecei a caminhar, tirei tudo que era de ruim na época. Isso foi em 2012. Tirei açúcar, tirei. E comecei a fazer uma dieta, né? Eu sempre fui leitor de revistas, né? De livros, né? Certo. Grande influenciado aí por treinadores no Brasil afora, professor Valdemar, Uhum. Guimarães, entendeu? Então, assim, eu tive acesso a muito esse conteúdo, que era o conteúdo que a gente tinha na época, né? Era tanto livro quanto revista. Certo. E aí voltei, peguei minhas revistas, eu comecei a fazer o que tinha que ser feito, né? Entendeu? Acho que Começou a se assim, empolgar de novo com a musculação, né? isso. Aí a musculação, em 6 meses, o meu físico tinha voltado, né? Tava bem Legal. fisicamente, emagreci. E aí eu olhando assim, só que aquele sonho de um moleque de ser um bodybuilder, ele tava guardado, né? Aham. Eu tentei, lá no meado dos anos 2000 várias vezes participar de campeonato, mas eu nunca conseguia. Quando eu olhei, eu estava 6 meses já treinando nesse período aí, eu vi um cartaz, né? E eu olhei assim, primeiro campeonato aberto de fisiculturismo. Aí eu olhei assim para nessa época minha esposa estava treinando comigo, eu falei para ela assim, olha, eu vou participar desse campeonato aí. E aí eu fui Legal. lá e me dediquei, né? 3 meses antes, né? Então, da minha período que eu fiquei sedentário, foi 8 meses para minha primeira competição. E eu fui início de Interessante. 2013. E aí eu caí para dentro mesmo. E aí eu tive um resultado assim, cara. Eu não fiquei assim no top 3, né? Eu fiquei em quarto lugar. Só que o Certo. meu resultado foi tão impactante, assim, dentro do meu ciclo social,
Porque, inclusive, o campeonato foi no dia 30 de março, e quando foi no dia 1º de abril, eu coloquei uma foto, assim, tudo pintado e tal, de sunga, de Aham, sarado, né? aham. E a galera achava que era até 1º de abril, né? Assim, pô, assim, que esse porra fez montagem, foi? Não, E aí, esse pô, todo mundo ex-gordinho, né? O ficou... cara tava né, oito Era, meses atrás, o cara tava ferrado, de repente o cara aparece assim competindo, pô. sim. Aí foi muito impactante, né? Então, assim, eu vi que eu levava jeito pra coisa, né? E aí eu comecei a me dedicar, mesmo com a minha rotina de trabalho. Uhum. Nessa época eu tava trabalhando em 3 lugares diferentes, entendeu? Então Caramba. eu andava com marmita pra lá e pra cá, eu tinha todo o meu horário o meu horário de treino era de 11 a meio-dia. Dava o meu melhor mesmo no treino, não tinha dessa. E aí eu comecei a criar, como é que eu posso dizer assim, metas, né? Então eu Certo. subi, eu participei na minha primeira competição, aí quando foi na segunda eu já fiquei em segundo lugar aqui no meu estado. Você lembra qual era o seu peso na primeira competição? Eu bati mais ou menos assim uns 60, uns 72 quilos. Foi esse aí que foi meu peso. Porque eu não Assim, sou um cara. e hoje você pesa quanto? Hoje hoje eu tô pesando 85 quilos, Oitenta e né? cinco. Com um É, no... percentual de gordura ali em torno de 6, entendeu? seis Certo, por cento. certo, Mas na certo. época, assim, eu sequei pra me ver o meu melhor, né? A minha melhor Uhum, versão uhum. naquele momento lá. Aí, à medida que eu fui me dedicando, o meu corpo ele foi respondendo melhor aos treinamentos, né? Eu sempre segui uma filosofia de treino de alta intensidade, tu tá entendendo? Certo, Eu nunca, certo. eu nunca me limitei em treinar, tipo, eu vou para uma academia pomposa, com muita Uhum. máquina, esteira, não. Eu gostava de academia de bairro, tu tá entendendo? Tipo, Entendi. que tem ferro, tem Academia anilha, raiz mesmo. raiz zona, tu tá entendendo? Porque eu fui Uhum. criado nisso, né? Entendeu? Eu fui Aham, aham. aprendi a musculação verdadeira, né? Inclusive o meu É, método de trabalho ele é voltado só para isso, né? Só para o exercício livre. Eu quase aham. não uso maquinário, tá entendendo? Quando você olha os fisiculturistas mais famosos e os do passado, principalmente, né? Quando você olha Sim, Arnold, você olha Rony, você olha essa galera treinava hardcore desse mesmo, não tinha essa jeito. história É, de aparelhinho e essa coisa, não. Era, o sim, negócio era peso e anilha, e acabou-se, né? Não tem essa história de. sim. O mais importante era o estresse muscular que você ia causar, né? Sim, e eu segui nessa filosofia de trabalho, tu tá entendendo? Só que assim, Entendi. a minha diferença de alguns bodybuilders do passado é porque, como eu falo para todo mundo hoje, cara, hoje a gente tem essa informação como nunca antes visto, né, na sociedade. Então a Certo. gente, pô, na internet aqui no celular tu digita, tu pode seguir um coisa, um autor, tu baixar livro Uhum. PDF. Então, assim, livro em inglês, entendeu? Inclusive eu parabenizo assim o teu trabalho, porque eu vejo tu pegando artigos em inglês e tal, tu coloca, Obrigado. coisas assim que a gente não costuma ver, né? E tu sabe que as pessoas são muito baseadas em crença, né? E Sim, aí sim. eu, pô, olhava isso aqui, cara. Hoje a gente tem tudo nas nossas mãos e as pessoas não aproveitam, né? E eu sou um Verdade. cara que eu foco muito em desenvolvimento pessoal. Não só fisicamente, mas na questão mental também, né? Claro, E aí claro. eu caí pra dentro no sentido, fui atrás, busquei aquilo que eu falo, né? Tentar trazer o melhor do que tem de conhecimento e pegar isso para mim e ver o que eu posso fazer para me tirar o melhor, a minha melhor versão, né? Você Então foi sempre foi nisso aí que a autodidata, gente Marinho? sempre, sempre, desde criança. Eu falo, eu sou professor de arte porque eu aprendi a desenhar sozinho, tá entendendo? Desde os 6 anos Entendi, de entendi. idade. Então aí Interessante, isso aí interessante. os livros é uma coisa assim que eu sou fascinado, né? Então eu compro todo mês assim uma média de 250, R$ 300 em livro, tá entendendo? E fico o dia inteiro assim quando eu tenho um tempo pegar, ler, entendeu? Porque assim, eu tenho o celular, mas se a gente não der o tempo, a gente pode se distrair muito com ele, né? Então eu Sim, procuro sim. também ter o livro físico, né? Para a gente poder ficar se interagindo mais. Porque aquilo, o livro é uma coisa
fantástica, né, cara? É uma experiência de uma pessoa, né? É verdade, é Eu verdade. tenho um fascínio por leitura. É Pode interessante isso mandar. que você está colocando, cara, porque as pessoas elas veem o mundo do fisiculturismo como se fossem Sim, pessoas que só pensam no corpo, né? E não é exatamente. bem assim. A gente observa Não. que, pelo menos assim, o que eu vejo, né? Eu não sou uma pessoa 100% envolvida com isso, mas o que eu vejo é que as pessoas que são atletas, que treinam profissionalmente, não necessariamente atletas profissionais, mas que treinam profissionalmente, que se dedicam, são pessoas que estudam bastante. Né? São pessoas que Sim, estão o tempo todo não só estudando, como estão se auto-experimentando, né? Será que esse sim. tipo de alimento dá certo para mim? Se vai me promover um resultado melhor, se não vai, né? Então tem muito É, disso, né? exatamente. Assim, eu tenho a enciclopédia do fisiculturismo que foi escrito pelo Arnold Schwarzenegger, né? Sim, E é um sim. livro bem grosso, tem quase 1000 páginas, entendeu? Ele faz um resumo, assim, desde a história do bodybuilder até treinamento, nutrição, tudo que tu imaginar. E aí, ele fala assim, o fisiculturismo é uma ciência, entendeu? Sim, Então, sim. assim, inclusive, por exemplo, tanto a educação física quanto a nutrição, porque hoje eu sou estudante de nutrição, mas Ah, também legal. eu vejo tanto as duas áreas que têm muita afinidade com bodybuilder, né? Que no caso, por exemplo, um fisiculturista, ele treina e ele come, entendeu? Então são duas coisas, é uma simbiose, né? Aí Exatamente. tu vai olhar na grade curricular desses cursos, não tem nada falando do bodybuilder, entendeu? É É como se eles verdade. pegassem, se eles rasgassem a página e joga fora. E se É tu for verdade. observar, tudo quanto é tipo de estratégia dietética, algum momento começou no bodybuilder, tá entendendo? É Por verdade. exemplo, É vou verdade. falar aqui para você, jejum intermitente. O Sérgio Nobret, né, que ele era um francês lá dos anos 80, da época 70, 80, ele fazia jejum intermitente. Ele Sim. comia uma refeição por dia. O Vice de Ronda, entendeu? Que é bodybuilder também, lá dos anos 60, também fazia. Só dando exemplo. Aí, por exemplo, essas dietas carb backloading, cetogênica, muitos bodybuilders, né, caíram tipo Ben Pacusten, né, que é um cara que é canadense, que ele tem Isso, até bem mestre, Pacus, que é o mestre cara que tem um conhecimento estudo, vasto, né? sim, Estudioso mesmo. estuda muito mesmo, tu tá entendendo? É Então, sim. assim, inclusive, eu tenho o livro dele, que ele tá em PDF, tá em inglês, eu traduzi esse livro, e ele foi um dos primeiros a falar sobre tirar o carboidrato do início da manhã, entendeu? Isso aí Que eu li legal. lá em 2014, né? Então, assim, antes de entrar no jejum intermitente. Então, eu vi que ele já tinha uma estratégia de, tipo, manter o nível de GH alto, diminuir o Sim, controle da insulina, entendeu? Então, assim, aí eu vejo nas faculdades isso não aparecer. Então, assim, eu sempre falo que o fisiculturismo, ele é a Fórmula 1 da performance humana. Então, assim, eu acho que você lembra do Mike Tyson, né? Mike Tyson, quando ele sim, estava no claro. auge da carreira dele, eles queriam um rival, né? Então, assim, para alguém confrontar o Mike Tyson, foram atrás do Holyfield. Só que o Holyfield Aham, ele era um cara mais franzino. E aí eles foram atrás na época do Fred Hatfield, que era um fisiologista, e mais do Lee Hanley, que era um bodybuilder dos anos 80, para fazer uma preparação por Holyfield. O Holyfield ganhou em 12 semanas quase 12 quilos ou 10 quilos, se eu não me engano. aham. Justamente para treinar com o Eu Mike não Tyson. sabia Então desse quer detalhe, eu dizer, não sabia desse detalhe. sim. Então quer dizer, os caras foram pegar lá no bodybuilder as pessoas certas para fazer com que o cara ganhasse massa muscular. E o Holyfield Aham, foi lá e foi durante muito tempo, rival aí do Mike Tyson. Só tentando é. colocar assim, da tua curiosidade em relação ao fisiculturismo, né? Então, assim, eu É. falo assim para as pessoas. O próprio John Wayler, né, que é aquele cara, que foi o padrinho do Arnold, né, que o criou, né, o método Sim, sim, Wayler, sim, sim. Isso. ele tem um artigo dele, né, um dia desse eu estava tentando procurar na internet, que ele escreveu 50, 50 observações relacionadas à musculação e à nutrição. E uma delas ela falava que o fisiculturismo seria o esporte do futuro.
E não é hoje à toa, por exemplo, que a gente vê tantas pessoas falando em nutrição, falando em dieta, É verdade, dieta é low verdade. carb, cetogênica, enfim, infinidade de coisas. Então, quer dizer, ele escreveu isso há 50 anos atrás, entendeu? Era um cara É. visionário, né? Entendeu? Então, Visionário, visionário. é uma. O John Wayne, inclusive, é o criador do Mister Olímpia, né? É, Do sim, campeonato, exatamente. Ele é né? um dos criadores, né? Um Ele dos que fez criadores. aí. Sim, é praticamente a franquia era dele, né? Já falecido, já. Uhum. Ele já é falecido. Tipo, deixou um Inclusive, grande nós legado. estamos às vésperas de um Mister Olímpia, né? Sim, Esse ano parece que atrasou, né? Porque era normalmente setembro, né? é por causa do Covid, né? Teve Do aí Covid, a né? O Covid pandemia, deu né? uma. Aí deu uma travada em tudo, né? Entendeu? Aham. Então eles jogaram para dezembro, se eu não me Vai engano. ser em dezembro. É, É, vai tô ser em vendo, eu dezembro. tô acompanhando aí algumas. Assim, eu não acompanho, eu acompanho pessoas que acompanham, né? Eu acabo sabendo de alguma Sim, coisa, né? Da galera que tá competindo. Tem uma galera boa aí que tá sim. voltando, né? É, e o E Brasil, cara, o Brasil, cara, é um país assim que tem uma variedade assim, tem muito atleta bom no Brasil, não é brincadeira não. Eu verdade, sou um cara verdade. que eu conheço o Brasil de norte a sul, então eu já Aham. viajei desde do norte, as cidades do norte, nordeste, já fui até Santa Catarina, já participei de competição lá, sul brasileiro, Balneário Camboriú. Então a gente olha assim que todo lugar tem cara bom. E o Brasil, assim, eu acredito pela variedade étnica, né? Que a gente tem uma Sim, misturada sim, de sim. gente. E muita gente, por exemplo, eu tenho, assim, muita gente me compara com aqueles iranianos, né? Mas, assim, se eu for, uma Que vez, são, diga-se de passagem, uma potência, né? No eu fisiculturismo. A fui gente vê uns caras estudar, assim que são. eu fui ver um pouquinho da minha árvore genealógica. A minha família, ela tem descendência ali síria, ali do meio ali dessa região, entendeu? Então, assim, por isso que eu acabo, eu não sei, talvez seja isso, né, que uma das minhas facilidades em tanto, tipo, minha estrutura física, ela, tipo, é Uhum. propícia pro bodybuilder, né? Eu tenho a estrutura, os meus ossos são leves, né? Então, eu, por exemplo, eu sempre participei de categoria tanto 70 até 75 quilos. Só que tu me olha, tu pensa que eu tenho mais peso, né? Então, Aham. isso é uma característica das pessoas, assim, ombro largo, tu tem que ter cintura mais estreita. Sim. Então, eu tive a oportunidade de conhecer os caras do Irã em 2015, quando eu fui para o Mundial. Eu participei de um Mundial aqui em 2015, quando eu fui campeão brasileiro em 2015, aí eu fui, ganhei vaga e eu meti a cara mesmo, fiz empréstimo, entendeu, sabe? Não tava Você nem foi para aí Espanha, né? Nesse pra Mundial? Espanha, fui pra Legal. Espanha. Eu só não tirei inclusive foi o período que eu mais trabalhei com jejum, porque é um dos pontos, né, que a gente até comentou anteriormente, né? Eu fazia jejum assim, a minha preparação para esse campeonato da Espanha, eu fazia uma refeição por dia, né? Eu treinava no horário mais ou menos das 8 da noite e me alimentava às 9 da noite, tá entendendo? Uma refeição apenas, era peixe da região mesmo, né? É filhote Certo. que a gente tem, peixe, ele é um peixe bem gordo, né? Uhum. E folhas, né? Colocava brócolis e tal, essas coisas aí. Então eu fazia durante essa semana todinha, era só comendo isso. Às vezes colocava alguns ovos. No final de semana, a minha última refeição era na sexta-feira, e aí eu fazia jejum, eu ficava da sexta até na segunda-feira, e toda vez eu quebrava o jejum com carne. Cara, Interessante. eu Você quer fiquei dizer que na você minha passava um final de semana em jejum, em nesse jejum. Eu período de ficava, preparação. ficava em 48 horas de jejum, tá entendendo? Então, assim, que era justamente porque eu queria chegar no máximo de textura de pele. Porque o Certo. fisiculturismo, ele quer mostrar o A atlas estru... anatômico, né? Sim, Ele quer sim, sim. A mostrar estrutura ali toda. muscular. Sim. Exatamente. Por isso que a gente se pinta, né? Pra gente poder ficar mais assim, aparecer mais os detalhes. Então, quanto mais a Uhum. pele ficar fina, melhor. E aí Certo. tinha também a questão do doping, né? O Mundial, ele é um campeonato que tem de antidoping. Então, quando tu vai Hum. para lá, os atletas, eles são sorteado. Então, se tu tiver ali, e aí eu fui nesse período, eu tive que optar. Não, eu tô com dieta, então eu vou fazer um trabalho voltado só mesmo com dieta e vou tirar.
essa parte mais de recurso ergogênico, entendeu? E eu fiquei quase tipo, 2 meses só mesmo treinando cardio e alimentação, jejum. Então, por isso que eu Interessante. digo assim, isso me deu um novo rumo na minha carreira, tu tá entendendo? Porque Isso foi que a gente ano, Amorim? sabe, 2015, já tem 2015. 5 anos Certo. já isso aí. 2015 aí que eu... E aí quando eu voltei de lá, eu voltei mais ainda sabendo que os caras... Eu tava no caminho certo, né? Porque o que acontecia? Os atletas de lá, eles tinham... É uma prática comum deles, entendeu? Fazer jejum, comer pouco e treinar muito. Aqui a Certo. gente ainda vê no Brasil o brasileiro comendo muito em preparação, atleta principalmente, Aham. e, tipo, às vezes você vê questão de espinha no corpo, né? Aí, às vezes, eles Aham. colocam, dizem assim, ah, porque eu tô tomando tal coisa, por isso tá dando isso aqui em mim. Mas não é, é por causa do excesso de carboidrato. Hoje eu sei disso porque eu sou um cara que eu sou low carbo mesmo. Às vezes, é final de semana que às vezes que eu como alguma coisa com carboidrato, tá entendendo? Eu sou de uma pegada, Entendi. como eu falo assim, hoje eu tô na carnívora. A minha base é alimentação de carne a semana Uhum. toda. E às vezes no final de semana eu entro ali um carboidrato ou coisa parecida, bem pouquinho. Eu sou o. Acho que tu já Você deve faz ter uma lido alguma ciclagem de coisa sobre carboidrato, né? o Gironda, né? O Gironda, que ele era um guru da época, né? Ele Uhum. fazia jejum de 20 horas e comia carne e comia carne e ovos. Era só a Certo. refeição dele. Eu Certo. acredito que seja um dos primeiros bodybuilding carnívoro que eu tenho visto assim na história, né? Então eu faço essa Interessante. experiência dele. Eu como a Interessante. semana toda só carne, né? E no final de semana eu coloco às vezes assim um carboidrato, né? Mas pô, Você questão faz mesmo não. uma ciclagem, né? Até porque, como Sim, você mesmo falou, é uma questão também muito mental, né? Quando sim, você sim, tem um estresse muito grande para manter uma alimentação regrada, de repente uma sim, válvulazinha de escape pode ajudar, né? sim. Mas assim, na verdade, assim, eu não sinto. Você sabe, eu acho que você tem esse conhecimento. Você sabe que o atleta, quando ele vai para participar de competição, ele um dia antes, a gente sempre faz a supercompensação de carboidrato, né? Que é o carb up. Aham. Então, o que que acontece? Então, assim, os meus carboidratos do Carb Up é para ficar mais volumoso, né? E Certo. ele tem uma relação também. Como eu quero que a pele ela colhe mais no corpo, né? No músculo, eu preciso tirar, eu faço a desidratação, aí eu preciso Certo. tirar aquela celular, né? Então eu forço o meu corpo a puxar essa água para dentro do músculo. E aí eu tenho Entendi. aquela aparência mais plástica. Só que toda Entendi. vez que eu faço carb up, eu fico uma semana com azia, uma semana com má digestão, uma semana com refluxo. Então, assim, é um Você já vai preço, preparado para esses sim. efeitos colaterais, né? E é isso que eu falo. Com proteína e gordura animal, isso não acontece. Por isso que às vezes É por isso verdade. que hoje eu defendo a dieta à base de origem animal. Porque às vezes eles são Uhum. injustiçados, cara. O cara fala assim que carne faz mal. Não tem nada a ver, né, cara? Churrasco, tô passando mal aqui, porra, velho. Tu comeu a carne sozinho? Porque eu como É. a semana toda não tem problema nenhum. Mas o dia que tu colocar o carbo, tu já vê que dá Então eu tenho experiência própria, porque quando eu entrei na cetogênica em 2014, eu fui para fazer preparação de campeonato, eu fiquei 2 anos em cetogênica e o único período que eu comia carboidrato era quando era véspera de campeonato. E Certo. toda vez que tinha véspera de campeonato acontecia isso. A semana eu tinha que meio que tipo como se fosse assim, fazer com que minha flora intestinal ela voltasse a funcionar. E Entendi, eu, e eu, entendi. e eu, e eu também consegui, nos últimos campeonatos, enzimas digestivas, né? Então Certo. eu comecei a usar. Então, Para assim, ver se dava uma o pessoal melhorada, que né? tá aí acompanhando, né, que você fala muito sobre esse tipo de dieta low carb e tal, que às vezes a gente tem que olhar não para a proteína como algo maléfico, né? Ou a gordura. Mas a gente tem que começar a olhar que a gente não tem uma capacidade de digestão muito boa. Hoje eu sei qual é os carboidratos que funcionam para mim.
Por Certo. exemplo, se eu colocar trigo para mim, grãos, cara, passo mal. Não tem jeito. É fato isso aí. Teve duas perguntas aqui, Amorim, que eu acho que vale a pena você comentar. Primeiro, se você Sim, consome frutas na dieta. Você usa frutas no seu cardápio ou você usa no final de uso, semana? uso. Como é? Carbamp, eu sempre opto pela banana e pela o abacaxi. São as duas coisas Certo. que eu uso, entendeu? Abacaxi Agora ajuda na sim, eu questão tenho, digestiva também, eu né? isso, só é digestiva, o abacaxi é muito bom, entendeu? Então assim, ele me ajuda muito nisso aí. Só que eu controlo também porque ele é muito tem muita água, né? Então a gente tem que ter esse Uhum. balanço aí da Tem que quantidade ter que vai cuidado usar. por conta, exatamente por conta dessa questão da desidratação que você tem que fazer pré-campeonato, Isso. né? É, Pré-competes. então eu não E ao... posso aloprar muito na frutose ali, na água, porque Uhum. senão o corpo embaça, né? Aí Entendi, então entendi. a gente vai fazendo, intercalando, né? Uma coisa mais sólida, mais seca, com algo assim um pouquinho mais líquido, né? Entendeu? Entendi. E é uma Fibroso. coisa interessante, né, Amorim, porque você falou agora, o corpo embaça, né? No campeonato, aquele nível de definição que você vê é uma coisa que, na prática, é para o campeonato, né? Ou o É fisiculturista só fica daquele jeito por muito tempo. Não, né? É só pro campeonato, tá entendendo? Depois tu vai voltar. Inclusive, por exemplo, eu tenho uma preocupação muito quando eu desidrato, o efeito rebote. Então, quando eu termino um campeonato, eu volto para minha dieta. Eu volto para Entendi. comer o que eu estava comendo. Eu não Para saio não ter um comendo rebote, né? Isso. exatamente. Porque eu Entendi. já tive um problema de rebote que eu ganhei 20 quilos em 2 dias. Já aconteceu isso, que Nossa eu Senhora. fiquei todo Incrível. inchado, pé inchado, entendeu? Isso aí não é legal, né, cara? Não é legal, não E é na legal. maioria das vezes é água. É muita Sim, água, pô. É sim. como se, tipo, tu ficasse uma esponja. Aquilo ali é Uhum. dentro do corpo ali, as células, elas incham, né? É. Já Desequilibra é, ali. já é uma, já é uma prática não muito saudável você ter que fazer a desidratação, né? Você já está Sim, submetendo o seu corpo ao estresse. E aí, sim, porra, depois de um campeonato desse, você ganhar 20 quilos em 2 dias, é você sim. prolongar um sofrimento do corpo desnecessário, né? Exatamente. Eu gosto de fazer a desidratação com a saturação de água, né? Então tipo, eu faço assim, bem natural. Tipo, aumento, para quebrar a homeostase mesmo, né? Jogo a Uhum, água bem alta, 12 litros. Aí 12 litros, de 3 dias tomando 12 litros, aí o corpo ele vai ver que tem muita água, ele vai começar a tirar. Aí nessa hora entendi. que ele começa a tirar, aí eu já vou reduzindo, reduzindo, aí quando chega lá eu já passo de 3 e 3 a passo para um. Aí o corpo ele vai continuar jogando água para fora, tá entendendo? Então Entendi, entendi. eu não uso diurético, sabe? Eu procuro usar vitamina C, coisas assim mais Uhum. assim, por isso que como eu falo pra galera, eu acredito assim que essa minha longevidade no esporte, eu já tô quase chegando nos 40 anos e Pois é. eu tô 7 anos competindo, né? E eu me preocupo muito com isso, né? Esse detalhe. E assim, tem muito bodybuilder brasileiro que não consegue se manter em boa forma. Todo tempo vai para campeonato, aí depois ele sai do campeonato, ele já vai para pizzaria. Uhum. Então, cara, tipo assim, eu acho que quem vive esse estilo de vida, ele tem que optar. Ou Correto. você Concordo com você. segue ali a consistência, como eu falei para você, em 2015, o Campeonato Mundial, eu fiquei num hotel lá na cidade de Benidorm, né, na Espanha, que fica no mar Mediterrâneo, né, e no nordeste da Espanha. E aí eu tava no hotel lá, 5 estrelas, bacana, tudo disponível de alimentação, tudo que tu imaginar, assim, em primeiro mundo, sabe? E eu vi todos os atletas, grande maioria, voltando pra dieta, isso depois do campeonato. Ninguém tava comendo pizza, ninguém tava comendo Entendi, entendi. doce, todo mundo tava falando dieta, cara. Aí eu olho assim, tá aí a grande diferença das vezes dos atletas brasileiros para os atletas norte-americanos, europeus, os Uhum. iranianos, entendeu? É a consistência na dieta. Aí eu vi que esse é o segredo. Quer ter um físico bacana, ele tem que ter esse estilo de vida contínuo, né? Não dá para Entendi.
Se ele sair uma vez ou outra, pô, beleza, tranquilo. Agora, Claro, como faz parte, acontece né? na grande maioria, tipo, o cara sai e não tá nem aí, mete o pé na jaca e come mesmo É, aí não dá e certo. eu não dá certo. Cara, a outra pergunta que teve aqui foi da Bruna. Ela perguntou o seguinte: será que você não enjoa? Porque assim, a variedade de alimento acaba sendo muito pequena, né? Você não tem uma variedade muito grande. Não, É uma coisa assim mental mesmo. Você tem o foco e a disciplina ajuda bastante nisso. Como é? Conta pra gente. na verdade é assim, né? Cara, eu vejo assim, a gente, se eu, o meu, eu entendo assim, o meu corpo ele é uma Ferrari. Então Certo. eu tenho combustível, eu tenho que dar esse combustível para ela, para ele poder funcionar como eu quero. Então eu não enjoo porque são alimentos que eu gosto. Então eu gosto de carne, eu gosto de ovos, eu gosto de queijos, né? Inclusive Uhum. tinha um mito que eu achava assim que toda vez eu comia queijo, né? Mas eu não comia o queijo na época só o queijo, né? Aí eu passava mal. Aí eu Aí botava atribuía a culpa no achando que queijo. era o queijo, botava a culpa no queijo. Só que quando eu comecei a fazer a dieta, né? Aham. Eu tirei vegetais, comecei a tirar essa questão de mais de alimentos, né? Aí eu comecei a comer e eu comecei a perceber que eu não tinha nada com o queijo. Aí hoje o queijo veio direto. Inclusive a minha Entendi. esposa colocou aí, né, que ela faz as Ela receitas. colocou Aí ela, tipo, né, Tatiana? Legal. Ela que aí a faz a receita, gente tá certo. faz a receita também. Eu faço também, ela faz. A Tá gente curte certo. muito essa parte de... Então, assim, eu acho que não. Cara, é o básico que funciona, cara. É assim, só a Uhum. gente. Se eu for pegar os alimentos, assim, uma lista, mais ou menos uma lista de compra ali, uma quantidade de 10 alimentos, entendeu? Tu combinar Entendi. aquilo ali, cara, Você já tem não muita tem variedade como. combinado, né? Mas assim, eu vejo muito isso, assim, eu acho que a gente tem que ter um domínio sobre a nossa mente. Às vezes a Sim. pessoa, ela olha assim, eu vejo muita pessoa dizer assim, eu não consigo tirar o açúcar, eu não consigo tirar o trigo, eu não consigo tirar aquele pãozinho, tá entendendo? Assim, cara, tu é adulto, pô, tu não consegue lidar com uma coisa assim básica, né? Tipo, que tu controlar as tuas vontades, né? Então eu vejo Aham. muita gente assim perder para isso, né? Eu acho assim, quando a gente começar a tratar realmente os carboidratos refinados como algo que é realmente viciante, e você ter consciência disso, eu acho que as pessoas elas vão começar a ter uma, assim, eles vão começar a ter um resultado melhor, porque ela vai Sim, sim. entender. Aí eu vejo assim, inclusive eu coloquei assim lá no meu story lá, que eu assisti o filme lá da Netflix lá, que é o menino que descobriu o vento, né? Acho que Sim, você deve ter fantástico esse assistido. filme. Aí tem uma Fantástico. parte do filme que o garotinho leva o protótipo, né? Olha aqui, Aham, pai, eu consigo, vou gerar energia, vou tirar a gente da fome. E o pai não aham. acredita, ele vai, não, É, leva essa. E a sociedade é assim hoje, cara. é, Tipo, a gente tá mostrando o resultado, tá aqui, cara. Olha, é isso, tem precisa é isso fazer. aí. E a pessoa não acredita, ela não quer, entendeu? Então, É isso aí. é o óbvio que as pessoas precisam ver. É o básico que funciona, tá entendendo? Não tem mistério. Se a gente for olhar na história, tu vai ver que sempre consumiu essas comidas, entendeu? Que hoje nas dietas low carb, nas dietas cetogênicas, na carnívora a gente tem muito. Só que parece que nos últimos 50 anos para cá veio uma onda de dizer que faz mal, que tem que É, tirar. É uma exato. agenda, né, cara? Se a gente Tem não uma. cair para dentro, né, nessa questão, é, Tem toda a razão. a gente vai ficar à mercê, né, Aham. dos interesses globais, né? Então eu acho que, Cara, me inclusive, fala. Não, sim. pode dizer, conclua. Conclui. Não, pode mandar perguntar Não, aí. o que eu ia te Eu vou- perguntar, cara, a gente falou bastante sobre alimentação e eu achei fantástico essa discussão, porque um dos mitos que existe é de que a pessoa não consegue ganhar massa muscular se não estiver se entupindo de carboidrato, né?
Sim, sim, a gente vê uma galera, principalmente a galera mais jovem, a gente não, você tem 37, eu tenho 45, a gente já passou sim, dessa fase, mas a gente vê muita galera jovem se entupindo de carboidrato, e muitas vezes até carboidratos que a gente vê que não são tão saudáveis, né? sim, Aquela ilusão de que eles são absolutamente necessários, sem eles não dá para fazer ganho de massa sim, magra. sim. Me fala um pouquinho sobre isso, sobre essa questão de ganhar massa magra, mesmo com uma dieta de baixo carboidrato ou de carboidrato razoável, vamos dizer assim. Assim, quem já estudou alguma coisa sobre fisiologia, né? Primeira coisa, o cara lá tem uma parte assim, o balanço nitrogenário que gera construção muscular, né? Digamos assim, né? Balanço Que gera o nitrogenário, exatamente. anabolismo. E aí a gente olha assim, dentro dos macronutrientes, a gente tem carboidrato, que são carbonos e hidrogênios, a gente tem os ácidos graxos, né, que são as gorduras, os lipídios, né, que tem carbono, hidrogênio e oxigênio, e a gente tem a proteína que tem as aminas, né? Então, pô, o que que Pronto. eu preciso para... Simples, Resumiu porra. super bem, pô. Acabou, Não tem essa entendeu? história. É muito E aí, simples, por muito que eu vou simples. precisar de carboidrato? Aí eu vejo assim, o carboidrato ele só gera energia. Só que eu posso também ter isso com a gordura, entendeu? E até melhor, Uhum. porque primeiro, quando tu come um carboidrato, tu mexe com a tua insulina. E aí isso aqui tira aquele mecanismo de alerta teu. Tu fica preguiçoso, tu fica sonolento, tem aquela sensação, tipo, vai pro treino, tá bocejando toda hora no treino, tá entendendo? Aham. Então, cara, isso com a gordura não acontece. Se tu for fazer uma alimentação pré-treino usando gordura e proteína, ou em jejum, cara, o teu treino é outro nível. Então eu Outro digo nível. assim Tem que toda a razão. o carboidrato ele é a gasolina comum a gordura é a gasolina aditivada, né? É o turbo, Perfeito. né? Então, Perfeito. assim, eu Perfeito. acho que se as pessoas se permitirem fazer, né, como eu já faço há muito tempo, né? Por exemplo, os dias que eu não treino, né? Hoje eu não treinei, então eu reduzo a ingestão de gordura. Certo. Assim, Certo. entendeu? Então eu tenho essa minha. Agora, porque eu sei que aquela gordura ela vai agir naquele momento. É como se fosse uma coisa assim que tipo, tu jogou ali a lenha na fogueira, né? E aí Uhum. acende aquele Uhum. braseiro, né? Então, se eu Certo. não vou treinar, se eu não vou exigir do meu corpo naquele momento, aí eu digo, pô, opa, eu não vou usar gordura agora, eu vou comer uma Claro. refeição, tipo um frango e tal, um peixe, tá entendendo? Uma Certo. coisa assim. Certo. Mas no dia que eu vou treinar, eu vou jogar carne e gordura, Certo. bastante, tá Você entendendo? treina normalmente em jejum, Amorim? Ou você treina ou você faz uma refeição pré-treino? Ou depende do Não, dia, da hora? na maioria das vezes eu faço em jejum, tá entendendo? Certo. Assim, eu tenho uma. Hoje, na verdade, assim, pelo fato de eu não estar consumindo carboidrato e eu já Uhum. ter essa sensibilidade à insulina, porque quando a pessoa tem resistência à insulina, ela toda hora quer comer, né? E eu não, Exatamente. mesmo eu comendo ali um carboidrato, eu não fico com aquele pico assim, querendo, sinalizando, pedindo. Eu já me sacio. O meu corpo ele já responde muito bem. Então, na maioria das vezes, a minha quebra de jejum acontece assim, 2 horas da tarde. Aí eu comi, Certo. aí eu vou treinar só à noite. Então, se tu for ver. Entendi. E aí, quando eu treino, na maioria das vezes eu não como nada. Eu vou comer só depois no outro dia. Então, na verdade, na média, uma ou duas refeições no máximo. Entendeu? Basicamente é só isso, né? Eu Então não fico. você faz um one meal a day, né? Você faz uma refeição só Isso, por dia uma praticamente. refeição. E quando eu Entendi. treino, como tu acompanha meus treinos, né? Tu vê que é um Aham. treino assim que o negócio é pegado mesmo, tá entendendo? Pegada. Você não tem negócio de E aí treininho, não. eu não tenho vontade de comer, sabe? Eu quero tomar um banho e dormir, tá entendendo? Entendi. Eu não, e até porque tem aquela questão assim da digestão, né? Entendeu? Eu acho assim que o Uhum. sono, a gente tem que ter essa preocupação com o sono também, de tu não comer muita coisa antes de dormir e tudo mais. Certo. Eu já Certíssimo. li muita coisa a respeito disso, né? Legal. E eu vivo na prática isso. Porque às vezes também eu gosto de fazer os jejuns mais prolongados. Por exemplo, teve aquele momento lá que eu te marquei.
que Sim, eu sim, você fiz fez um 48 horas, jejum né? de 48 horas e depois fiz um treino de perna. É porque, Contra tudo e contra todos, né? Porque aí você é, já quebra um bocado de mito, porque todo mundo acha que tem que comer 300 gramas de carboidrato antes do treino de perna, porque o treino de perna exatamente. é, né? A gente sabe que o treino de perna, para a galera que está assistindo a gente, o treino de perna é um treino extenuante, né? Você pega a carga Sim, pesada, são músculos sim, grandes, né? sim. Aí você Exige mais, foi né? lá e fez, e você lá e fez com 48 horas de jejum. E treinei de boa, entendeu? Foi muito bom nesse dia, cara. Mas assim, eu uso o jejum prolongado por causa da, como eu falei, eu sempre comento nas minhas redes sociais. Em 2018 eu adoeci, eu peguei o Zika. Uhum, Aquela doença viral, né? E o aham. Zika, aqui no norte, norte e nordeste, assim, a gente tem muita incidência desse tipo de doença, né? Por Sim, causa é sim, uma sim. região muito quente, né? Quente e úmido, né? Aham. Então é muito fácil o O mosquito mosquito se Aedes reproduzir. aegypti, É. exatamente. E aí eu acabei adquirindo e é uma doença assim que ataca ali, cara. Depois, mesmo tu recuperado, eu tive um problema sério assim na minha rearticulação do mesmo, do assim, eu não conseguia Entendi. fazer 50 quilos. E aí eu, como eu já conhecia sobre a autofagia, né? E sobre os Uhum. benefícios do jejum, e aí eu incluí jejum prolongado e dieta carnívora. E aí, cara, Certo. curei literalmente das minhas dores. Ontem eu treinei perna, Fantástico. não senti nada. Então eu falo pra galera, cara, você. Inclusive, teve há 3 semanas atrás, eu acabei pegando, a minha esposa pegou Covid, né? E aí Uhum. eu também peguei, mas assim, o meu sintoma foi um resfriado, entendeu? E aí eles deram um combo lá de remédios, né? Cara, eu não tomei. Sabe o que eu fiz? Fiz jejum. É. Pronto. É. Eu não quis Exato. tomar. Eu fiz Fantástico, jejum, fantástico. entendeu? Então, assim, o jejum, ele é uma coisa assim tão fantástica, cara, que só quem pratica mesmo, só quem pratica e Tem toda a razão. curte, entendeu? E eu tenho eu inclusive tenho o Hugo, né? O Hugo que Hugo eu Casarim. conheci, é isso, Sim. com ele lá, ele até pediu para me fazer um questionário, que ele está fazendo um livro sobre isso, da minha experiência com relação ao jejum. Então, Legal. assim, são 7 anos praticando jejum e eu não vejo outra alternativa. Eu acho, assim, que esses mitos, assim, eu tenho que comer depois do treino porque eu vou catabolizar, eu tenho que isso aqui é a minha janela de oportunidade. Cara, não existe isso, mano. A autofagia tá aí todo tempo, o teu corpo tá em processo, ele não, a Aham. massa é incrível que em todo o meu momento que eu fiz as minhas preparações, eu nunca perdi massa magra. Pelo contrário, eu sempre ganhei. Entendeu? Eu perdi a gordura. Eu fazia a minha avaliação física, aí, tipo, começava a minha preparação com 10%. Até chegar mais ou menos ali 3% de gordura, a minha massa magra ela sempre aumentava e a gordura ia lá para baixo, tu tá entendendo? Fazendo Legal. jejum. Legal E aí demais. as pessoas não conseguem compreender isso aí, que o corpo ele tem uma capacidade incrível, né, de promover aí todo o benefício com o jejum, né? Muito bom. Pode Cara, mandar lá, mano. me fala sobre suplementação. Você usa algum suplemento hoje? Olha, suplementos, no início da minha carreira, eu comprava, né? Uhum. Eu fui aquele cara assim que chegava numa loja de suplemento assim, comprava R$ 1.000 ali, whey, glutamina. Só que à medida que eu fui evoluindo, né, em nível de leitura, em nível de conhecer as estratégias de dieta, fui deixando de lado. Aí chegou um momento que hoje eu não uso mais suplemento, eu não tenho nada, assim, não tomo glutamina, não tomo BCA, não tomo Creatina. creatina, nada. Eu vejo assim, cara, se tu tem a carne tem tudo isso. Então, por que eu vou ficar comprando? E é mais gostosa, né? Entendeu? Eu Porra, vou 10.000 ficar, vezes, cara. entendeu? Então, eu sei, sim, inclusive ninguém me patrocina, né? Marca de suplemento, porque eu não ia É, tomar mesmo, entendeu? Pô, eu então, vivo, assim, eu sou. eu vivo dizendo isso pra Gabi, a minha namorada, porque Ah, ela vive tendo recebidos, né? Ela sim, recebe queijo, não sei o que e tal, e produtinhos para ela fazer propaganda e tudo mais. Eu nunca sim, tenho sim. recebidos, porque nunca tem um açougue querendo me patrocinar. Pô, não é, né?
Aí seria ótimo, né? Uma churrascaria Cara, rodízio, né? uma churrascaria onde seria show de bola, pensou? Pô, maravilha. Né? Cara, a Todo gente já tá final de chegando em semana. 1 hora de live, por incrível que pareça, e eu queria te Sim, fazer as duas últimas perguntas. Uma pergunta polêmica, certo? E sim, sim, uma outra pergunta que é uma indicação que eu sempre peço no final. A pergunta sim, polêmica, eu sei que você, como fisiculturista, tem contato com a questão dos hormônios, e a gente chegou a conversar sim, sobre esse assunto, e você tem uma visão sim. muito interessante que é a visão do esclarecimento, porque se fala muito pouco sobre isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse assunto. É. Assim, né? Se quem me acompanha nas minhas redes sociais vai perceber que eu quase não falo, não comento, né? Post a respeito, tá entendendo? Porque assim, no início da minha carreira, eu sempre disse pra galera, cara, o teu corpo ele tem tudo que tu precisa. Ele tem a testosterona, ele tem o GH, ele tem os hormônios da tireoide, ele tem a insulina, tem tudo. Agora, o que tu precisa fazer? Tu precisa fazer com que tu entre numa estratégia de dieta aliado a um bom treinamento para você fazer o seu corpo ficar eficiente. Então, assim, o que eu vejo hoje? Pô, o cara ele não fez o dever de casa, mano. O que é o dever de Uhum. casa? Consistência na alimentação, como é que o meu corpo responde com perca de gordura, ganho de massa muscular, entendeu? E aí, quando ele estudar bastante a respeito, entendeu? Porque não hoje eu vejo no Brasil, assim, uma onda, assim, de venda, assim, tipo, aquilo que eu falo, enquanto que a Anvisa está preocupada se tribulos terrestres tem que ser colocado na prateleira, se é remédio ou não, tem um monte Aham. de laboratório underground vendendo aí, cara, na tora, né? Sabe? É. Parcelando o cartão, tu tá entendendo? Então, assim, eu vejo muita molecada caindo nesse erro. Os caras novos, né, assim, que estão na idade, assim, entre 18, mais ou menos, até os 25 anos de idade, que querem aquele imediatismo logo, eles procuram o coach do momento, o ciclo do momento, e eles vão atrás disso. E eles não dão aquela resposta assim, pô, eu vou me dedicar aqui, eu vou comer bem, eu vou treinar, eu vou dar o meu melhor. Para mim, depois, quem sabe lá na frente, eu pensar em usar, assim, claro, de forma mais prudente, né? Porque o que eu Claro. vejo assim é muita coisa suicida, né? E Aham. dentro do bodybuilder brasileiro, a gente já viu casos de atletas que faleceram, cara, Sim. Sim. pelo caso. Às vezes não é nem a questão do hormônio, é as coisas que tem por trás. Hormônio da Aham. tireoide, tu tá entendendo? É Sim. muita coisa assim obscura, né? Então eu vejo assim, quando eu pego uma galera nova assim, e eu falo pra eles assim, mano, o básico é isso aqui, ó. Entendeu? Vamos treinar, vamos se esforçar, vamos aprender os exercícios, entendeu? Vamos aprender principalmente os exercícios livres, né? Deadlift, agachamento, supino, Sim. desenvolvimento, e a escolher melhor nossos alimentos. Então eu tenho muitos atletas que não usam, tu tá entendendo? E os caras carregando peso e o pessoal não acredita. Mas por quê? Porque existe técnica, mano. Claro. Antes de você treinar, você tá olhando assim, pô, um cara tá carregando 200 quilos. E você olha, esse cara deve estar tomando aí um monte de coisa. Não, mano, tem gente aí, mano, que moleque que não tem condição nem de máximo comprar a Aham. comida dele. Então, mas Aham. eu mostro pro cara que ele tem um potencial ilimitado que ele não precisa ainda estar usando, entendeu? Então, por exemplo, Certo. hoje eu sempre, os meus protocolos, assim, eu entrei com as coisas, mas sempre foi coisa mínima, porque eu sempre pensei assim, a gente, no sentido assim, o que ele é o hormônio? O hormônio, ele te ajuda na recuperação muscular, então tu gera danos, né, no treino, Uhum. uma Uhum. boa alimentação para recuperar, e aí vem o hormônio para ajudar na síntese de proteína, tu tá entendendo? Só que se teu corpo tiver eficiente, ele não vai precisar de muita coisa, tu tá entendendo? A Então, dose assim, às hormonal vezes diminui, entendi. acaba sendo bem pouco, entendeu? Meio que como se fosse uma terapia, entendeu? Então Entendi. é Entendi. basicamente é Muito isso que eu bom. prego. Muito Eu bom. falo pra galera, mano, fazer o teu corpo ficar uma máquina, entendeu? Uma máquina de queimar gordura e ganhar músculo. Ele tem como condições de fazer isso. Senão tu fica Exato. dependente. Inclusive teve um caso aí que eu ouvi
que a falta de conhecimento, né? Por exemplo, eu digo assim, o cara, esses laboratórios que tem aí underground, entendeu? Que o pessoal fabrica dentro da casa dele. O cara tiver um Uhum. mínimo de conhecimento de química lá, ele vai lá e faz. Aí o cara pega, digamos, esses remédios que eu falo assim, remédio de ereção. Ele Sim, mistura sim, lá com sim. óleo e tal, aí o cara vai e aplica e tem uma ereção. Aí ele associa, pô, tô de uma ereção Tá aqui e tudo mais. Aí ele funcionando, né? tá funcionando, tá batendo, tu tá entendendo? Então quer dizer, cara, tem muito cara aí que tá vendendo coisa que não é, mano. E, tipo, os caras estão perdendo dinheiro. Então, cara, mano, bora focar no que interessa. Uma alimentação de qualidade, um treino sério. E, e se tu for, faz amizade com o médico, cara. Eu tenho um monte de médico amigo e tal, entendeu? Troca uma ideia, o cara, ele te acompanhar mais de perto, entendeu? Ter fazer uma coisa mais elaborada, até por uma farmácia de manipulação. Certo. Enfim, cara, eu acho que acredito que o caminho é esse, tá entendendo? Não Quer ir adianta pra jogar com a competição. saúde, né, cara? Não, não, entendeu? Eu penso assim, e assim, muitos bodybuilders que a gente tem hoje no mundo, às vezes, tipo, as pessoas associam que, porra, deve tomar um monte de coisa. Não, cara, tu vai ver, olha, o cara segue uma rotina espartana, né? Entendeu? Uhum. Tá lá todo dia, acorda, tem horário para dormir, tem horário. Horário para Ele dormir, faz horário o para corpo comer. exatamente, o que é o certo, né? A gente é o ciclo, é o nosso ciclo do sono, do baixo nível Uhum. de cortisol, aumenta o nível de melatonina, entendeu? Então são detalhezinhos que as pessoas não percebem, pô. Então assim, Entendi, um entendi. atleta, quando ele tá querendo resultado, ele tem que fazer com que o corpo dele gire em torno do ciclo hormonal total que eles. E os nossos hormônios são nossos maestros, né? Você sabe disso, né? Entendeu? Então, Claro, claro. inclusive, o grande pessoas sofrendo de crise metabólica. O hormônio tá tudo bagunçado, pô, entendeu? Então, come É, mal, verdade. dorme mal, entendeu? Toda hora Isso. comendo carboidrato, insulina lá em cima, pré-diabético, Aham. hipertenso, entendeu? Então, se olha o impacto que a dieta e uma boa alimentação e o bom treinamento ele faz na vida da pessoa. É Às vezes verdade. sem precisar nada. Inclusive a minha esposa, ela, Tatiane Amorim, o pessoal pode seguir ela lá. Ela tem com mulheres, né? Faz esse trabalho assim de emagrecimento. Ela é coach de Uhum. emagrecimento. Ah, E, legal, legal. Não cara, sabia. resultados assim incríveis, entendeu? Tu pode até ir lá na página dela ver, assim, Vou mulheres sim. assim fazendo todo um trabalho e perdendo peso mesmo com alimentação low Pois é. carb. Só que ela trabalha muito essa questão da mente da mulherada também, né? Que se Sim. sabota, o autocuidado, tu tá entendendo? Então, assim, Uhum. e ela ganhou muito isso, assim, estando comigo, né? Assim, nas experiências que a gente teve com bodybuilder, né? Então, olha só como o trabalho dela ganhou uma proporção grande, Legal. tendo convivência com um atleta de fisiculturismo, Muito né? bom. Então, hoje o Muito bom. trabalho dela tem isso. Cara, que legal. Falar Cara, deixa eu nisso, te fazer. Vou fazer a pergunta mais polêmica de todas agora. sim. Arnold Schwarzenegger, Ronnie Coleman, Lee Haney. Ou Phil Heath? Ah. Qual dos quatro? Cara, o Coleman. Eu sou muito fã do Coleman, mano, entendeu? Eu sou fã do Legal. Arnold também pela pessoa que ele me Claro, a gente é fã de representou, todos assim, eles, né? Mas tem de sempre todos aquele que eles. bate mais com a Mas gente, né? assim, o Ronnie Coleman pela simplicidade dele, cara, entendeu? Uhum. Pela alegria. Tu vê que ele era o cara que quem assistiu os Ele vídeos é um cara dele lá, empolgado, né? empolgado, sabe? E gritava na cara. Quem assiste os meus vídeos vê que eu tenho muito parecido. Eu grito, eu Aham. falo umas besteirinhas lá no meio na hora do treino, entendeu? Fazer Legal. aquilo ficar assim, alegre, como se fosse um fardo, né? Te tá treinando porque Entendi. é Porra, é porque prazeroso, né? já é um sofrimento. O treino acaba sendo um sofrimento quando você É, tá. Porque você tá pegando carga pesada, o músculo tá cansando, você tá sentindo um pouco de dor, porque a musculatura dói quando você tá treinando. E sim, você tem que sim. tornar pelo menos divertido, né? E é diversão direta. A gente chega, brinca, a molecada treina comigo. A molecada que tá treina comigo aí tá na faixa etária de entre 25 e 18 anos, entendeu? Então, assim,
Hoje eu sou uma referência para essa molecada, né, cara? E Legal. eu continuo Demais. nisso. Por isso que eu tenho essa minha preocupação com a forma como eu falo, com as coisas que eu publico, entendeu? Porque eu sei que lá do outro lado tem alguém que se inspira em você. Então a gente tem que Sim, ser assim, né, cara? sim. Entendeu? Nossos Show de filhos, bola. entendeu? Enfim. Cara, eu quero ser respeitoso com o teu tempo, quero te fazer a última pergunta que eu estou fazendo para toda pessoa que eu entrevisto. Sim. Se você fosse indicar um livro, qual seria o melhor livro que você já leu, aquele que você acha que vai fazer mais diferença na vida das pessoas? Olha, assim, eu tô até aqui com ele aqui, ó. Esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, ó. Ferramenta dos Titãs de Tim Ferriss. Tá vendo Show aí? de livro, show de livro. Esse livro aqui eu Ferramenta dos indico Titãs. porque o prefácio dele é escrito pelo Arnold, tá entendendo? Então Já é show começa de por bola. aí, Já né? começa bem. E ele é o Tim Ferriss, ele foi um cara que saiu estudando várias personalidades de sucesso no esporte, nas finanças, entendeu? E quem quer saber sobre jejum, low carb, sobre estratégia, treino, tudo, ele pesquisa, ele começou, entrevistou e colocou na prática. Isso que foi interessante do livro dele. Então esse livro aqui, cara, para quem quer conhecer mais, quebrar alguns mitos, né? Banho gelado, jejum intermitente, treinamento de força, tá entendendo? Cara, as melhores personalidades ele reuniu e colocou nesse livro aqui. E o prefácio do Arnold, né? É muito bom, Aham. cara. Te ver Show. que a questão do desenvolvimento pessoal deveria ser uma bandeira de todo mundo no século XXI. A gente está indo para a terceira década do século XXI e as pessoas estão preocupadas com um monte de bobagem e esquecendo que a gente tem a condição de se desenvolver tanto fisicamente quanto mentalmente, tá entendendo? Então, assim, eu digo que tem muitas pessoas que têm um físico bom, mas a mente tá lá, não é uma mente boa. Então a gente tem que colocar em situações de adversidades e esse livro ele mostra que o que faz o ser humano se tornar o maior do seu potencial é ele viver o desconforto, tá entendendo? Então Show. eu tenho esse livro assim como uma referência, gosto de ler, gosto de pegar algumas coisas de vez em quando, assim, ler, entendeu? Então, assim, para quem quer desenvolvimento pessoal, comece pelo seu corpo e trabalhe sempre sua mente, tá entendendo? Porque sucesso ele vai ser uma coisa assim que vai vir mesmo avassaladora. Por exemplo, como eu falei, eu comecei no esporte, primeiro fui como servidor público, depois eu fui pro esporte, fiz a minha carreira e hoje eu tenho a minha academia, pô. Eu tenho meu ginásio. Pô, muito Meu legal, ginásio ele vai muito fazer legal. 2 anos. Por Que quê? Porque massa, eu coloquei essas ferramentas em prática. Então, assim, todo que mundo legal, tem condição. O DNA tá aqui. A, o nosso DNA ele respira o sucesso. Só que a gente precisa que também legal, se cara. permitir, tá beleza? Cara, que show, cara. Muito, muito obrigado. Essa mensagem final aí, eu acho que você fechou com chave de ouro, porque eu penso exatamente dessa forma. Você ter um físico Sim. bonito, mas uma mente atrofiada, ou ter uma mente incrível, mas um E um físico físico. atrofiado, porque Aí eu acho que você tem que tu juntar as duas fracassou, coisas. né, cara? É, Exatamente. Platão tá exatamente. aí, né, Cara, mano? Platão já falava exato. isso, né? Exatamente. Cara, 3.000 muito anos obrigado pelo atrás. teu tempo. Cara, vamos continuar conversando pelo Instagram. Foi um prazer te conhecer, tá certo? Manda um Pô, mano, abraço para show tua de bola. esposa, tá certo? Para mim foi uma live fantástica. Adorei demais te conhecer, adorei bater o papo e agradeço demais Sim. você ter aceitado E o meu convite. eu te faço convite, né? Se tu tirar um dia pra trocar uma ideia com ela, né? Fazer uma live com ela, porque eu acho assim que eu Vamos vejo o sim, vamos sim. Eu vou público. começar a acompanhar. Vou Hoje começar a acompanhar ela. o público feminino é o público que está mais procurando as academias, entendeu? Elas estão se Exato, cuidando exato. mais, elas estão vendo os benefícios que tem, fazendo alimentação. E a mulherada precisa, cara, de pessoas de referência, tá entendendo? Então eu acho assim que a gente dá para marcar uma live com ela e tal, ver lá o Sim, trabalho sim, dela, com tá entendendo? certeza. E Com certeza. não é Vou começar a porque, acompanhar o né, trabalho dela. Eu não sabia que ela trabalhava nessa área. ela trabalha, faz um belo trabalho, entendeu? Então, assim, e eu vejo assim ela como uma referência do Estado e aí já a nível de Brasil, tu tá entendendo? Assim, as pessoas, Massa. elas têm essa conexão, cria essa conexão legal com as pessoas, tá entendendo? Então, que eu estou seguindo hoje vocês aí, conheci o trabalho da Jade,
conheci o trabalho lá do nutricionista João, que já fiz live, contigo, com o Hugo, entendeu? Então, assim, é essa galera que tem que fortalecer os laços, mano. A gente tem que estar ali exato, você tá levando certíssimo. informação de qualidade, né? Para as pessoas poderem sair dessa matrix, né, mano? Entendeu? Eu achei uma vez uma publicação tão interessante, tu colocou o Morfeu lá, que as pessoas, Aham. mesmo sabendo, elas vão lutar a favor do sistema. Então a gente tem que meio que tentar tirar elas, para Exato. elas começarem a ver que o resultado tá fácil. E não é, cara, é um estilo de vida, né? A gente ter Isso aí. saúde. Hoje a gente vai ter condições de chegar até os 100 anos, entendeu? Fazendo boas escolhas, entendeu? Fazendo todo o aperfeiçoamento. E eu quero estar nesse cenário. Então, aproveitar ao máximo esses momentos que a gente tem, né, de conhecimento, de troca de ideia, entendeu? Então, o que você precisar, a gente está aqui, entendeu? Trocar ideia. Cara, muito obrigado. Em outro momento, fazer Muito uma outra obrigado. live com uma outra pauta mais extensa, entendeu? Enfim, a gente está aí para Certo, com isso. certeza. Para dividir Beleza, o conhecimento. cara, quando você vier por aqui pelo Nordeste, eu não sei se de repente um campeonato, ou você vier por aqui de férias, Você por é da favor, onde, entre em Henrique? contatos. Você é da Eu onde? sou do Ceará. Eu tô no Pô, show de Ceará. bola. Quando você Eu vier já aqui fiz por live Fortaleza. fiz live com o doutor Leandro Távora. Conhece ele lá Não, que não conheço. Ele é daqui também, não? ele trabalha aí, entendeu? E ele é um cara que também tem a mesma pegada que a gente, entendeu? Que Fala, ele legal, é que legal. médico. Não sabia. Então mandar lá vou mandar o direct lá dele, que ele é um cara que Massa. também dá pra trocar uma ideia bacana, que ele tem a mesma visão da gente. Tá Show de entendendo? bola. Vamos marcar então quando você vier por aqui ou quando eu for por aí, da gente bater um bom papo e fazer um churrasco, né? Claro Lógico. que quando a gente vai pra aí, todo lugar que eu vou pra casa de amigo, a gente conversa, troca ideia. E teve um amigo meu que ele é corredor, o Vinícius, né? Ele veio pra cá, ficou Aham. aqui em casa quase um mês, entendeu? E o cara, a gente todo dia conversava, e ele foi um cara que eu acho interessante também a conversa, a vida dele. Então, assim, a gente Massa. vai encontrando as pedras no caminho, né, mano? Entendeu? Eu acho que isso é É isso bacana. aí. Com gente assim, né? Show de bola. Cara, muito obrigado. Boa noite pra ti. Espero que tudo dê certo. Não sei como. Quando vai ser o próximo campeonato que você vai participar? Tem Olha, alguma previsão? ano que Ano que vem, vem, né? em julho, O em Covid deu Belém. uma. Em julho do ano que vem, em É, Belém. mas Massa. qualquer coisa, quando eu fizer uma viagem aí pra passar aí uma temporada aí no Ceará, a gente vai trocar figurinha, vai trocar uma ideia melhor. Realmente, Massa demais. conversar, bater, Isso. entendeu? Fazer um treino junto Entendeu? também. Isso aí. Valeu, meu querido. Um abração, hein? Beleza, mano, tamo junto. Deixa Até salva a mais. live pra galera lá, vai deixar Pode salva a deixar. live. Vou salvar sim. Vou salvar Boa, sim, vou beleza. transformar em podcast e aí te mando os links, tá bom? Tá, beleza, mano. Pode crer. Tamo junto. Valeu. Tchau,